que não viu os milagres de Jesus, mas ele creu e ele clamou. Depois tem os outros 2 cegos que foram atrás de Jesus. Jesus está passando, vamos atrás dele. E foram andando. Jesus entrou numa casa, eles foram àquela casa e foram, né? E Jesus então, vocês creem? Cremos? Então volte a ver. Então o Senhor está disposto e desejoso em fazer milagres. Mas nós falamos semana passada, falamos de alguns pontos, né, da vida de Bartimeu. E hoje eu quero falar um pouco de Jó. Jesus, antes de falar de Jó, né, senão eu falo assim, eu vou falar de Jó. Então Jesus disse, não, aí vão falar que eu falei que Jesus disse de Jó, né? Então, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, Jesus não prometeu que aquele que o seguisse teria tudo o que quisesse. Jesus não prometeu. Ao contrário, aqueles que andaram com Jesus viram a revolta dos principais da sinagoga, das autoridades e de pessoas que perseguiram, maltrataram por estarem falando do Messias, por estarem falando de Jesus de Nazaré. Então, eles sabiam, e quando eles seguiram, eles viram o que aconteceu, e depois viram aonde Jesus chegou, na cruz, por cada um de nós, pelos nossos pecados. Então eles sabiam que não seria fácil seguir a Jesus. Eles sabiam que não seria fácil andar com Jesus e fazer as obras que Jesus mandou que eles fizessem. Mas ao mesmo tempo, eles também tinham, né, a promessa, a palavra, a experiência e a convicção. Entendimento, convicção. Não adianta você caminhar, estou seguindo Jesus, mas não tem convicção do que você está fazendo. Sem a convicção, você não vai alcançar o teu objetivo. Mas quando você tem convicção, seja na dor ou na alegria, você vai estar seguindo e andando com Ele. Abri a Bíblia ali há pouco, aquele versículo de Paulo, falando aos Coríntios: se essa casa terrestre se desfizer, eu tenho uma casa para você, não feita por mãos, mas eterna no céu. Isso a gente usa muito em enterro, né? Mas aqui hoje, se alguma coisa acontecer, não tem problema, porque a minha casa eterna está lá no céu, está preparada, como ele disse. Então, queridos, Paulo diz também, se você pensa só nessa vida, você é mais miserável que todos os homens. Tem que pensar na eternidade. E Jó, então, né, nós não podemos ler tudo aqui de Jó, mas algumas coisas, porque Jó foi um referencial de uma vida de luta, de dificuldade, e isso até tem um ditado popular, mas a pessoa tem a paciência de Jó. A paciência de Jó, né? E a gente pode falar, teve a força de Jó, a resiliência de Jó, a integridade de Jó, a fidelidade de Jó. Porque foram anos e situações terríveis. E quando nós lemos, né, a gente fica meio que apavorado, né? Apavorado com aquilo que fala a respeito de Jó. E quando nós pensamos, né, que tem gente, às vezes, né, lendo a história de Jó, quem aqui nunca ouviu ou não sabe nada de Jó? Levanta a mão. Acho que todo mundo está com a mão abaixada ou está quietinho com medo de falar que não sabe.
Eu não vou mandar você vir aqui na frente falar, não. É só para saber. Então, todo mundo já ouviu falar de Jó. Você que está em casa, bem-vindo. Você também já ouviu falar de Jó? Então, eu olho para a televisão, não é para a câmera, não é para a televisão. Estou olhando lá para o alto assim, ó. É igual que a pessoa está vendo televisão e eu estou falando para a televisão, né? Para a câmera aqui, ó. Os velhos vão ficando tudo doido, né? A gente vai ficando assim, mas é assim mesmo. Um dia você vai ficar assim também, né? Falando para o lado e achando que a câmera está ali e está aqui. Então, um dia você está. Já foi, né? Então, queridos, Jó, né, passou por tudo aquilo que passou. Você vai ver no capítulo 1, no capítulo 2, as aflições e a paciência de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. E perdeu, né, tudo que tinha. Perdeu todos os bens, perdeu os seus 10 filhos, perdeu tudo. Ficou de uma forma, né, e você pode ler o livro de Jó aí no capítulo 1, no capítulo 2, que fala sobre isso. Mas ele, né, se manteve ali numa posição, mas teve alguns momentos que ele amaldiçoou também, né? Fica aquela dor, aquela tristeza. Ele amaldiçoou também o dia do seu nascimento. Mas ele tinha uma caminhada com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele conhecia o seu Deus. Não quer dizer que alguém que conheça o seu Deus não tem algum momento que ele fala: Deus, eu estou triste contigo. Não tem problema. Não é que a pessoa, por causa disso, perdeu tudo. Não. Pode até perder. Né? O caso lá de Moisés, que ficou irado com o povo e foi, pum, cravou na rocha. Ele não podia fazer aquilo, porque Deus não mandou ele fazer aquilo com raiva. Deus mandou para ele tocar. E ele, por causa disso, não entrou na terra prometida. Então, né, alguns casos assim, que Deus muda e resolve como Ele quer. Ele é o autor, né? Ele é o dono de tudo, Ele que manda em tudo, Ele que faz tudo, Ele que fala tudo, e nós temos que obedecer. Então, Jó, temos falado, né, um provocador de milagres, alguém que faz com que Deus olhe para ele e fale assim: mas você merece muito mais milagres, você merece muito mais do que você fez, né, tinha. Então, agora, Jó, quem pergunta assim, quem quer passar pelo que Jó passou? Misericórdia, né? É daqueles personagens que ninguém quer ser, porque era um homem rico. Isso todo mundo quer ser, né? Fala assim: todo mundo quer ser rico? Quer passar o que Jó passou? Não. Tinha 10 filhos, era reto e temente a Deus, porém Jó perdeu tudo que tinha de uma vez, sem aviso. Ninguém chegou para ele e falou: Jó, você vai ser demitido, né, do seu emprego mês que vem. Ô Jó, você vai perder o seu gado porque vai ter seca, então prepara porque vai morrer. Não teve não, pum, né? E deu um preparo. Até seus filhos morreram juntos quando a casa onde estavam desabou. Então foi uma tragédia sem medida. Você imagina tudo que você tem. E lá na Bíblia fala quantos gados tinha, quantas ovelhas tinha. Tinha muita coisa. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E Jó, então, permaneceu fiel. Né? E a gente fica assim pensando, tem gente que às vezes... A igreja nunca teve ar-condicionado, mas tem. Aí quando chega um dia, não vão ligar o ar-condicionado, não, estou com calor. Né? Aí deu um problema no ar-condicionado em casa, aí o marido não mandou consertar. Olha, eu estou morrendo de calor, vê se manda consertar o ar-condicionado. E aquilo vira um problema como se fosse algo assim, né? Olha, acabou aqui o óleo e eu não posso fazer a comida direito porque faltou o óleo. E aí vira uma confusão. Como se fosse algo tão sério.
E várias outras coisas, né? Vocês deixaram as luzes da casa toda acesa e agora foram para a rua e eu que pago a conta de luz. E aquilo vira uma confusão, como se fosse um problema. Aí o camarada perde o emprego e fica: eu dou meu dízimo, eu sou fiel, eu faço tudo e Deus faz isso comigo. Como se Deus fosse, né, o nosso empregado. Ele é o nosso provedor, tudo vem dele. E ele sabe dos seus planos, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas dar graças na hora que está tudo bem, dar graças na hora que está rolando bem as coisas, aí isso é maravilhoso. Mas dar graça na hora que o pé está doendo e está esse desgraça desse pé que não para de doer, esse Deus não me cura. Mas na hora que está tudo bem, está fluindo, aí Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Essa não pode ser a nossa posição. Se nós conhecemos Deus verdadeiramente e o amamos verdadeiramente, nunca essa pode ser a nossa posição. Já contei lá de Portugal, né? Aquela mulher que se converteu, se batizou e chegou com a mão assim, um punhado de ouro, anéis, cordão, várias coisas em ouro. E chegou aqui, eu estou dando isso para a igreja, porque isso aqui foi tudo de prostituição, adultério. E eu ganhei isso de homens. E eu não quero mais isso. E eu e a apóstola pegamos aquilo, conversamos com ela, oramos com ela, com o marido dela, e fomos para o mar, e jogamos tudo no fundo do mar, porque nem para a igreja eu quis aproveitar aquilo, porque senão ela ainda podia depois, o que aconteceu, ela dizia assim, pegou meu ouro e foi usar na igreja, e pegou meu ouro e ficou para eles, joguei tudo no fundo do mar. Sabe o que aconteceu? Uns meses depois, essa mulher falou, eu não vou mais ficar na igreja, porque eu achava que Deus ia mudar meu marido, que Deus ia mudar a minha vida, que Deus ia fazer e acontecer, e não aconteceu nada. Foi embora. Não conheceu Deus, não amou Deus, ela veio por interesse. Então, se alguém está aqui, ou está em casa, seguindo a Deus por interesse, não faça. Seguindo a igreja por homens, não faça, porque os resultados não virão. Então Jó perdeu tudo, mas ele permaneceu firme. Ele disse o quê? Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A nossa expressão no momento de luta, de dor, não tem que ser não, eu não vou mais fazer nada, eu não vou mais trabalhar na igreja. Marido e mulher brigam em casa, sabe quem paga? A igreja. Marido e mulher se separam, sabe quem paga? A igreja. A igreja é culpada, eu não vou dar mais dízimo, eu não vou mais entregar nada, oferta, eu não vou mais trabalhar na igreja, porque a igreja e Deus que pagam tudo. Mas o erro é deles, é adultério, é mentira, é briga, é confusão, e alguém vai pagar, é a igreja, e Deus que depois fica olhando, mas eu fiz tanta coisa, né? E eu estava essa semana pensando, quanta coisa a gente faz por pessoas, e depois elas nunca mais te dão nenhuma palavra de gratidão, nem um olhar assim, oi, tudo bem? Nada. E aí essa semana foi muito engraçado, que a Lívia e a Lise passaram a semana lá em casa. E eu gosto, e a gente vai, brinca, conversa, e elas... Aí quando foi anteontem, sexta-feira à noite, Samuel foi pegá-las, e a gente se encontrou na Barra para ele pegar, e depois ia para uma reunião
da igreja e depois ia para casa. E aí na hora que ele encontrou lá e tal, aí ela ficou já perto do pai, para lá, para cá, e aí eu fui ao banheiro, quando eu voltei, tá, tchau, tchau, dá um beijo no seu avô, ela. Dá um beijo no seu avô, tchau. Aí eu falei, você tem vergonha, garoto? Tu não queria nem vir embora. Ih, eu queria sim. Mas passou a semana toda me babando, me beijando, e eu babando, beijando, brincando, e fazendo tudo, e dando tudo. O pai não gosta de que dê Nutella. Eu comprei 2 vidros de Nutella, dava colher de Nutella assim, ó, toma. Colher de Nutella, toma. Pão com Nutella, toma. Aí a outra senta no sofá e pipoca. Toma pipoca. Pão com Nutella. Toma pão com Nutella. Colher de Nutella. Ó, é 2 pães com Nutella e 1 colher de Nutella. Toma! Na hora do almoço, não estou com fome. Aí comi um ovo cozido. Então, aí chega na sexta-feira à noite. Tchau. Sem vergonha. A Lise não, ainda veio, abraçou, beijou. A outra não. Então isso, né, acontece muito com a gente. As pessoas, você faz. Se dá. Ajuda. Depois, pum. É igual um copo descartável. Bebeu, guardanapo, joga no lixo. É assim que às vezes a gente se sente, não é? Você não já passou por isso? Acho que todo mundo passa. Mas não é para reclamar, só estou dando aqui um exemplo. Então Deus é assim. Quando está tudo bem, a gente, Deus é maravilhoso. Ficou com a coisinha ruim, e às vezes não é nada grave, como o caso de Jó. Mas Jó então provoca milagres, por quê? Porque ele na hora da dor, vê seus filhos mortos, vê tudo que acabou. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a posição da igreja. Não importam as circunstâncias, eu te adorarei, eu te amarei, eu te servirei, eu farei a diferença nesta terra. Por isso ele provocou o milagre. E aí nós vemos, no meio da tragédia, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos a tendência de murmurar em momentos difíceis e até achar que Deus não existe ou se esqueceu de nós. Mas Jó, mesmo passando pelo momento mais difícil de sua vida, decidiu não murmurar e preferiu declarar em alta voz a sua fé em Deus. O outro ponto, ainda que ele me mate, Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Você pode defender, você pode lutar, você pode clamar, você pode chorar, mas você vai confiar nele. A sua esperança não está no patrão, a sua esperança não está no governo, a sua esperança não está no dinheiro, no ouro e na prata. A sua esperança tem que estar no Senhor dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata, aquele que produz todas as coisas, que criou todas as coisas. Se Ele é a fonte de vida, a fonte das riquezas, a fonte do ar que respiramos, nós temos que esperar nele, somente nele. Com isso não quero dizer que você vai ficar assim, estou esperando nele, que nem alguns. Um dia vai acontecer. Não, como eu preguei semana passada, o cego de Jericó, Bartimeu, teve atitude. Tomou atitude. Começou a gritar. E quando falaram, vai lá, ele levantou e foi logo para perto de Jesus para ser curado. Então não é também, eu estou esperando no Senhor e fica. Não, vai orar, vai chorar, vai clamar, vai se dedicar da mesma maneira, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a sua parte. Não é esperar no sentido de que o dia que Ele quiser vai acontecer. Não, lute, ore, chore, caminhe diante do Senhor. Jó estava no pó, na dor, só faltava a morte.
E ele fez uma declaração incrível: mesmo que Deus me mate, nele confiarei. Será que nós estamos prontos para isso? Será que cada um de nós tem essa postura hoje? Ou teria essa postura hoje? Precisamos estar com o nosso coração totalmente preparado, quebrantado, humilhado. Não tem ninguém nesse mundo, nessa terra, que não tenha luta, que não tenha problema. Não tem. Quando alguém fica meio que empompado, aí meio empompado não, é meio cheio de si, né, que parece que eu sou. Cara, tu vai ver lá por trás, tá cheio de problema, mas na frente dos outros quer querendo mostrar que é o bambambam. Todos nós temos problemas. Cada um numa área, cada um numa situação. Então, muitos de nós, quando perdemos a saúde, já começamos a perder também a nossa confiança em Deus. Fica no hospital, né? Consciente, né? Inconsciente não, é consciente. E aí você começa a clamar, você começa a orar, aí você quer evangelizar todo mundo, né? Você quer falar de Jesus para todo mundo. Eu fiquei 21 dias uma vez internado, e ali eu fazia culto todo dia, orava: Senhor, me livra, Senhor, me cura. Não que eu não orasse em outras coisas, né? A apóstola Beth ficou também 20 e poucos dias internada uma vez, uma crise renal, a mesma coisa que eu. E aí ela ficou chateada porque perdeu provas na faculdade, ela novinha, né? Perdeu provas na faculdade e ficou: meu Deus, eu estou chateado contigo, eu não vou mais pregar para ninguém, eu não vou mais orar para ninguém, que eu estou aqui já há tanto tempo e você não me cura. Aí entra um pastor para visitar ela, falou: logo esse pastor que vem me visitar. Eu não queria a visita de ninguém, principalmente dele. E aí ele visitou, e aí ele começou a cantar para ela, pregou, falou, orou: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Chorou, se quebrantou, se humilhou, pediu perdão, começou a fazer culto, oração, evangelização. Uma menina que estava pelos médicos desenganada, com paralisia, essa garota foi tocada e ela pulava da cama, e ela saiu do hospital andando. Deus fez milagres, porque quando a gente reconhece a nossa pequenez no nosso momento de dor e nos humilhamos diante dele e não reclamamos, Deus libera milagres. E a Beth foi curada sem precisar de cirurgia. Eu também, no último dia, quando eu ia fazer a cirurgia, eu coloquei a pedra renal para fora. 21 dias, coloquei a pedra para fora. Então, Deus faz milagres. Nossa confiança em Deus. Mas Jó, tendo perdido seus filhos, seus bens e sua saúde, se decidiu declarar que confiaria em Deus, mesmo que ele o matasse. Então, que nenhum de nós aqui viva murmurando pela falta do feijão, pela falta do óleo, pela falta do ar ou de qualquer outra coisa. Que o nosso coração seja sempre grato a Deus, porque isso não é problema. Isso não é problema. O terceiro ponto, ele respondeu: você fala como uma insensata, para a mulher dele, né? A mulher dele falou o quê? No versículo, ela falou assim, Jó 2, ele fala para ela, 2:10, ele fala para ela assim: em tudo isso já não pecou com seus lábios. Ele não pecou, porque ele manda a mulher dele calar. Você fala como louca. Por quê? Porque ela disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele falou para ela: fala como uma louca. Fala como uma louca.
uma insensata. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso já não pecou com seus lábios. Isso, o que acontece? Às vezes, como eu falei na semana passada, ou na outra, não lembro. Às vezes tem pessoas que ficam falando no teu ouvido: teu Deus, é isso aí, ó. Você não consegue nada e diz que Deus faz milagres, faz nada, você não consegue nada. Então, rejeita, repreende vozes contrárias àquilo que você tem crido e em quem você tem crido. Se você crê no seu milagre, não ouça. Não sei, essa semana passou um filme na Globo, que não é comum, né? Mas passou um filme segunda-feira, tela quente. E eu não vejo a Globo, mas ao passar o canal, aí estava lá, não sei o que, pela fé, o milagre pela fé. Superação, o milagre pela fé. E aí é uma mãe que luta pelo seu filho que morreu afogado. Os 2 garotos ficaram bem, saíram do hospital, e o filho foi socorrido. Depois de, acho que 17 minutos, né, debaixo d'água, aí ele vem morto. E aí o bombeiro leva, faz respiração e nada, leva para o hospital, e aquele desespero, e eles falando que ela não, e ela, não, eu creio, eu vou. Aí eles entram no hospital, aí ela vai num canto e fala assim: Espírito Santo, meu Deus, não leva meu filho, ele é uma promessa, não leva o meu filho. E aí vai para o garoto começa a piscar os olhos. Os médicos correram, ele voltou e pá. Eu sei que, resumindo, esse garoto ficou vários dias, e eles lutando, levaram para o maior hospital, o maior médico, e o maior médico disse: eu não posso, eu vou fazer o que eu posso, mas é isso. E ela lutando, foi contra o marido: você está sem fé, Aí foi um grupo de pessoas para orar, e oravam na frente do hospital. Depois um grupo entrou e viraram para ela, uma mãe falou para a menina assim: vamos embora, você já viu, ele não tem mais jeito. Ela ouviu, e ela: 1 minuto, todo mundo que está aqui nessa sala, se não tem fé, como eu tenho da cura do meu filho, sai daqui e nunca mais volte. O marido dela: calma, não é assim. E ela saiu e tal, e foi lutando, estava brigada com o pastor dela. O pastor dela chega, ela... Aí ele: vamos deixar isso para lá, nós vamos orar juntos. Ele passava a noite orando com ela lá no hospital, e aí ficaram amigos, e Deus foi fazendo, e quando chega um momento, ela aperta a mão do filho, o pastor aperta a mão do filho. Eu lembro da minha experiência com o Jorge Torres, com a Sandra Torres, lá no hospital da Polícia Militar, ela morta em coma, sem nenhuma resposta, e o Frei Jorge aperta a mão da Sandra e fala: filha, você está me ouvindo? Dá um sinal para a gente poder orar com a igreja. E a lágrima correu aqui nos olhos dela, e Deus fez o milagre, ela está viva até hoje. Então, quando essa mãe falou, ele apertou a mão da mãe, e ela chamou o médico, ela estava com a mão, apertando a mão, e ele falou assim, aí veio a equipe médica toda, aí um dos médicos falou assim: isso é normal, porque quando a pessoa está assim, dá uns espasmos, e aperta, e mexe, são espasmos. Eu peço: sai todo mundo aqui, Deus vai curar o meu filho, Deus vai fazer um milagre. E ela lutou, e aí ela falou, chegou o médico e falou: não tem mais jeito, vamos fazer o que tem que fazer. Tá bom, eu concordo, tira todos os aparelhos, tira tudo. Se Deus quer, Ele faz. Se Ele não quiser, ele morre. Aí reuniu toda a equipe, foram tirando tudo. Aí o garoto ficou inerte. Aí eles falaram assim, fizeram assim. Aí ela foi: meu filho, não, meu filho, e abraça. Eu chorei muito na hora do filme. Não, meu filho. E ela vai, quando ela fala assim, ele faz assim: mãe! Que
queridos, que coisa tremenda, mãe! Os médicos correram para... Não precisa fazer mais nada. Aí dá um remédio isso para ele estabilizar e tal, não sei o quê. E o garoto depois sai do hospital andando com a mãe. Isso é fé, é certeza do que você não vê, mas você crê. Jó estava vendo a desgraça, mas ele continuou crendo no seu Deus. Isso é fé, isso é conhecer Deus, isso é amar Deus, isso é saber quem é o seu Deus. E Jó repreende a mulher, e também temos que fazer isso, repreender pessoas que vêm para falar que o milagre não vai chegar. O seu milagre vai chegar quando Deus quiser. O milagre vai chegar quando você tiver fé e liberar a sua fé. O milagre chega. E o último ponto: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Esses amigos também foram amigos, mas teve uma hora também que eles começaram a falar mal de Deus. Eles foram amigos, foram lá, passaram 7 dias com ele, rasparam, cortaram a roupa e ficaram lá jejuando e orando com ele. Mas depois começaram, sabe esse negócio? Vamos nos reunir para orar? Cuidado, hein? Vamos nos reunir nessa casa para orar? Cuidado, hein? Que ali começa uma oração, 2 orações depois, sabe? Você viu aquilo que aconteceu na igreja? Meu filho, olha, eu não quero nem saber. Olha, aí começa. Daí vem uma fofocada. E nós já tivemos várias experiências aqui. E a mão de Deus pesou depois. Cuidado. Não fica querendo, reunir para orar e falar mal de Deus e de irmãos. Eles oravam pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O milagre chegou para Jó quando ele orou pelos seus amigos. Deus falou, repreendeu Elifas e os outros 2: se vocês fizerem, eu vou descer a mão. Se arrependam e vão lá que Jó vai orar por vocês. E quando Jó orar, vocês vão ser abençoados. Mas quem foi mais abençoado? Porque orou por alguém. Ele não falou mal dos seus amigos. Ele repreendeu, mas ele orou por eles. E quando Jó orou no capítulo 42, verso 10, e você pode ler o final ali em 42, quando Jó ora pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo que ele perdeu. Jó deu uma lição de força, determinação, dizendo: quando alguém disser para baixo, diga para cima. Está isso aí? Sabe onde está isso? Jó 22, 29. Está aí, ó. Jó 22, 29. Alguém fala assim: não vai dar certo não. O melancólico é sempre assim: não vai dar certo não. E isso vai dar errado. O diabo ama melancólico. Que o melancólico está sempre assim: isso não vai dar. Não, aquilo ali, o Zé Carlos não vai sair do hospital não. Não. Isso é o melancólico, está sempre para baixo. Então quando alguém fala para baixo, você grita: para cima! Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É somente nele, através dele, através do poder dele. Fica de pé. Queridos, Jó estava dizendo: Deus, endureça o meu coração para o meu sofrimento. Jó estava dizendo: não me deixe chorar diante do sofrimento, mas quero chorar muito quando a vitória chegar. Então não chore, mas clame. Assim pode acontecer com cada um de nós. Na hora da dor, na hora do deserto, não se desesperar, não se desanimar, não ficar incrédulo, não murmurar, mas ficar firme na fé, a fé inabalável, louvando a Deus e crendo no seu milagre. Amém? Crendo no milagre, permanecendo firme e dizendo: eu sei em quem tenho crido.
eu declarando: meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o poder que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Amém? Aleluia. Nós vamos cantar um cântico e nós vamos orar por todos que creem em milagres e todos que querem milagre. Mas que o seu coração se humilhe, que o seu coração se quebrante, que o seu coração se coloque diante do Senhor.